Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo maravilhoso. O tema de hoje é as colunas da verdade. Aqui no livro de São João, no capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Podemos perceber nesse versículo que o apóstolo menciona a vinda do Espírito Santo e o chama de Espírito da Verdade e diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Perceba a palavra toda. Toda aqui está no coletivo, mostrando que a verdade não é apenas um aspecto, não é apenas um item, mas a verdade é um conjunto de coisas. Assim como você tem uma cadeira e ela tem 4 pernas, a verdade de Deus é uma só, porém a Bíblia a apresenta em forma de 5 colunas. 5. Nós vamos analisar agora estas colunas da verdade dentro da Bíblia Sagrada e vamos entender o que isto tem a ver no contexto do grande conflito entre o bem e o mal. De acordo com a palavra de Deus, o que é verdade? Estamos vivendo numa época em que as pessoas com a mente da era pós-moderna chegam a afirmar o seguinte, que não existe uma verdade absoluta. Algumas pessoas afirmam o seguinte, que a verdade é relativa, mas a Bíblia Sagrada, ela ensina a verdade. Existe uma verdade absoluta. E aqui no livro de Jeremias, no capítulo 10, estou abrindo a minha Bíblia e você poderá fazer a mesma coisa. Aqui em Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 10 também, presta atenção o que diz a palavra de Deus. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Essa Bíblia é João Ferreira de Almeida atualizada. Se você usar a Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida, perceberá a seguinte frase: o Senhor Deus é a verdade. Ou seja, o profeta Jeremias está dizendo que a verdade é Deus. Então, Deus, o Criador dos céus e da terra, é a verdade. Você crê nisso? Então, diga amém. Você crê que Deus é verdade? Eu também creio. Parabéns. E agora, o que mais é verdade de acordo com a Bíblia? Aqui no livro de São João, no capítulo 14 e no versículo 6, este é o Evangelho, está escrito exatamente assim. Observe. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que texto maravilhoso. Aqui Jesus afirma ser a verdade. Então, lá em Jeremias, Deus é a verdade. Aqui em João, Jesus é a verdade. O que mais é verdade, de acordo com a Bíblia? Vejamos aqui na primeira carta de São João, bem no finalzinho da Bíblia, no capítulo 5 e no versículo 6. Confira comigo o que diz a palavra de Deus. Aqui, versículo 6. Diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém? Viu aí? O Espírito Santo é a verdade. Está claro aqui. Então nós percebemos que não somente 1 João fala isso, mas no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, fala: quando vier o Espírito da verdade. Portanto, o Espírito Santo é a verdade. Vimos 3. O que mais a Bíblia apresenta como sendo verdade? Voltemos para o Evangelho de São João, no capítulo 17 e no versículo 17. E aqui encontramos uma outra citação de que alguma outra coisa também é verdade. Veja, João 17, verso 17, está bem aqui, Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebeu? A tua palavra, a Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista chega a dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aqui podemos ver que a palavra de Deus
é a verdade. Veja, a palavra, hein? A Bíblia toda. Não é só o Novo Testamento, como alguns dizem, não. É o Velho e o Novo, a Bíblia toda. E mais. Vimos até agora 4 colunas da verdade. E a quinta, a última, o que é? Onde está? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. E vamos ver o Salmo 119, versículo 151, e saberemos qual é a quinta coluna da verdade. Salmo 119, versículo 151, está bem aqui, ó. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Louvado seja Deus por isso. Percebeu? Todos os teus mandamentos são verdade. Se você verificar aqui o verso 142 do mesmo capítulo, está escrito assim, ó. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Bom, agora está claro. Vimos aí as 5 colunas da verdade. Deus, repita comigo, vou voltar para você repetir, tá legal? Vai. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Estas são as colunas da verdade. Agora, você pode entender perfeitamente o que João 16, versículo 13 apresenta. Lá ele diz, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Percebeu? A palavra toda está no coletivo, mostrando um conjunto de coisas. E agora você sabe o que é toda a verdade. Mas e aí? O que isso tem a ver comigo e com você? Toda a verdade? Ah, sim, me acompanhe. Me acompanhe aqui, vamos conversar um pouco sobre este importantíssimo assunto. Toda a verdade. Guarda essa palavra, toda. Toda a verdade. Essa é a palavra que você deve guardar no coração. Aqui na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos uma citação incrível. Está em João 8,32. João 8,32 afirma assim, ó. Abra sua Bíblia aí. Estou abrindo aqui a minha. João 8,32. Está bem aqui e fala assim. Aqui está. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vimos que existem 5 colunas da verdade. Aqui no meu computador eu tenho informações importantíssimas para você. Veja, 5 colunas da verdade. Agora Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos com calma, vamos analisar item por item. Falando sobre Deus, Deus sendo a verdade. Quem é Deus? Deus é amor, só Deus merece adoração e Deus é o único que pode nos dar o perdão. Com respeito a Jesus, Jesus é o nosso único mediador, Jesus é o nosso advogado e Jesus é o nosso suficiente Salvador. Falando sobre o Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente, onisciente e ele veio para nos convencer do pecado. Falando sobre a Bíblia, ela nos santifica e nos ilumina e nos conduz à verdade. Falando sobre a quinta coluna, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Assim Jesus resumiu os 10 mandamentos em São Mateus 22, de 34 até o 40. Pois bem, analisamos então as 5 colunas da verdade. Agora Jesus chega a dizer o seguinte, que quem conhece a verdade liberta essa pessoa. A minha pergunta é, será que quem conhecer a verdade de fato é liberta? Será que a verdade tem poder para libertar uma pessoa? E ainda, libertar do quê? Será que é possível alguém conhecer toda a verdade e não ser liberto? Ou será que todos que conhecem a verdade ou que conhecerem a verdade serão libertas? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Vou repetir a pergunta. É possível conhecer toda a verdade e não ser liberto? Ou todos que conhecem a verdade serão libertos? Porque em João 8,32 Jesus afirma, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos analisar a história de uma pessoa que conheceu toda a verdade, mas que não foi liberto. Você vai ver agora a história de uma pessoa que conheceu tudo e infelizmente não foi liberto. Estou falando de Satanás, do diabo. A Bíblia Sagrada afirma que o diabo conhece toda a verdade. Vamos ver? Será que o diabo conhece Deus? Claro que conhece. Ele morou lá em cima, não é?
Ele conhece Jesus? Também conhece. E o diabo conhece o Espírito Santo? Também conhece. Satanás conhece a Bíblia? O que você acha? Conhece ou não conhece? Ah, com certeza ele conhece a Bíblia. Satanás conhece os 10 mandamentos? Ora, se ele conhece a Bíblia, provavelmente conhece os 10 mandamentos. Então, concluímos que Satanás conhece toda a verdade. Ora, se Satanás conhece toda a verdade, eu pergunto, por que ele não foi liberto? Qual é o seu problema? Ora,